Nós hoje vamos falar de layers, ok? Eu sei que muitos cadistas, muitos desenhadores de AutoCAD, ao abrir o AutoCAD, não têm utilizado os layers que nós temos aqui. Então, se tu és um desse tipo de cadistas que trabalha sem criar layers, fique conosco até o final deste vídeo e qualquer dúvida, não se esqueça, deixe nos comentários. Sejam todos bem-vindos ao canal. Leandro Jesus é o meu nome. Estou de volta com mais um vídeo. Se tu és novo, não se esqueça de subscrever ao canal, ativar o sino de notificações, dar um like e compartilhar o vídeo. O tema de hoje é muito pertinente, né? Que é, conforme já frisei muito antes, nós vamos falar sobre layers ou camadas, né? Que normalmente são utilizadas para facilitar a criação de um projeto e aumentar a produtividade do mesmo. Então, como exemplo, nós teremos aqui esta planta. Esta é uma planta que foi criada com layers, ok? Tudo foi criado de forma dividida, onde as paredes elas têm um único layer, que é uma única camada, o mobiliário tem um único layer, os textos, né? Todos os textos aqui têm um layer, tem uma camada, a escada também tem uma camada, assim como as janelas e as portas, tá ok? Então, para começarmos, nós vamos trabalhar neste painel, que é o painel de layers. Vamos abrir aqui a propriedade dos layers, a propriedade das camadas, clicando neste comando, ok? Então, quando eu clicar neste comando, eu terei aqui a janela de propriedade dos meus layers, das minhas camadas. Os layers ou as camadas todas que foram utilizados para a criação desta mesma planta. Então, eu aqui já tenho os layers, eu tenho aqui um outro documento aberto, que é este, onde na propriedade dos layers tenho simplesmente um único layer, que é o layer padrão. Muitos desenhadores, ao abrirem o AutoCAD, já não criam layers e começam logo a desenhar, tá ok? Logo, o único layer que eles utilizam é este layer 0, que é o layer padrão, que é o layer que aparece ao abrir o AutoCAD. Então, para criarmos layers, o que é que vamos fazer? Vamos imaginar que o nosso projeto, que o nosso trabalho é esta planta aqui, né? Esta planta. Então, eu já sei que nesta planta terei paredes. Tá? Vou voltar a fechar aqui. Nesta planta eu terei paredes, terei o hatch, ok? Terei escada, terei mobiliário, terei os vãos, que são as portas, terei aqui as janelas. Voltando para este documento, abrindo os layers, a propriedade dos layers, então eu já sei que quando eu tiver que criar os layers, eu vou criar os layers em função do trabalho que eu hei de fazer. Para criar o layer, ao abrir esta janela de propriedade dos layers, alguns programas, alguns AutoCADs, ao abrirmos, nos dá dois layers, que é o layer de nome 0 e o outro layer de nome Def Point, tá ok? Vocês poderão notar isso, mas a recomendação que eu deixo a vocês é que ao criar o layer, devem selecionar o layer 0, só depois é que vão clicar neste botão novo layer ou nova camada, ok? Então vamos dar um clique aqui, ele nos dá já o layer, né, para editarmos o nome. Vou colocar parede, ok? Parede. Depois vou criar o segundo layer de nome janela. E por último, o outro layer de nome porta. Ok? Então, tenho aqui 3 layers. Analisando o estado dos layers, o layer que está ativado é o layer 0. Se eu tivesse que criar uma porta, eu tinha que inserir ou ativar, no caso, o layer porta, dando 2 cliques aqui no estado, ele me colocaria
ativado aqui o layer porta. Se eu tivesse que criar uma parede, daria 2 cliques aqui em parede, tá ok? Vou fechar aqui. Como poderia também, se eu tivesse que criar uma janela aqui na folha, viria aqui nesta palheta, dava um clique e ativava o layer janela. Estamos juntos. A seguir, nós temos aqui o nome dos layers, depois temos aqui on, tá? O menu on, onde temos essas lâmpadas. On, eu tenho as lâmpadas todas aqui ligadas, tá ok? Tenho as lâmpadas ligadas. Se eu clicar aqui, tá? Este não, porque é o layer que está ativo. Se eu clicar aqui, né, vocês podem ver que a cor da lâmpada vai mudar ou altera. Quer dizer que as lâmpadas estão desligadas, ou seja, os layers estarão desligados. Na prática, executarei melhor. Então vou voltar a ligar. Depois tenho aqui o menu Freeze, que é o menu para congelar e descongelar os layers. A seguir tenho o Lock, que é para bloquear e desbloquear os layers. Aqui tem um menu de cores, menu Colors, menu de cores, tenho todas as cores branca, mas aqui tenho a previsualização preta. Line Type são os tipos tipo de linha, né, para as camadas. Os layers, as camadas, elas têm as suas próprias propriedades, né? Então, isto que eu estou aqui a mostrar, em termos de cor, tipo de linha, espessura da linha, são as propriedades do layer. Nós podemos ter um layer ou uma camada com espessura grossa, média, fina, uma cor vermelha, assim sucessivamente. Depois tenho aqui Line Type, que é o tipo de linhas. Eu tenho aqui tudo contínuos, poderia ter linha grossa, linha fina, linha tracejada, linha traço ponto. A seguir tenho Line Wave, que é a espessura da minha linha. Depois a transparência, que está ligado à opacidade. Se eu quisesse uma linha mais clara, mais carregada, mais densa, assim sucessivamente. Depois o estilo de impressão, que está ligado à cor. Eu tenho todas as cores, right branco, representação aqui preta, por isso é que tudo vem aqui 777 cor 7, que é esta cor. Se eu alterasse aqui a porta como cor vermelho e dar ok, então eu já teria aqui um plot style 1, tá ok? Depois tenho um plot, que é a impressão, tá tudo visível. Se eu clicar aqui acidentalmente, ele vem esta proibição, indica que quando eu tiver que imprimir todo o trabalho criado nesses 2 layers, no ato de imprimirmos, o desenho não será visível. Então muito cuidado, estas opções devem estar deste jeito. Por último, eu tenho aqui New VP Freeze ou nova Viewport Freeze, né? Congelar a nova Viewport. Para quem trabalha com layouts, eu vou fechar aqui. Para quem trabalha aqui no layout, eu tenho uma videoaula, né? Falando de layout. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Para quem trabalha com layout, nós temos aqui o layout. Este retângulo aqui é uma Viewport, tá? Se abrindo aqui, se eu congelar, deixa eu fechar aqui, vou abrir aqui a partir do model, ok? Vou voltar a abrir. Se eu congelar aqui o New Viewport Freeze, congelar aqui, todos os layers que eu utilizei para a criação da parede e porta, aqui na Viewport, tá? Vou fechar aqui no layout, nesta Viewport. Se eu apagar esta Viewport e tiver que inserir uma outra Viewport, tá ok? Eu tenho que inserir uma outra Viewport. O layer que eu congelei não estará visível, ok? Não estará visível. Ele só não estará visível na nova, conforme aqui diz, nova Viewport. Na nova Viewport que eu tiver que criar. Então muito cuidado com estas 2 opções, tá ok? Agora, vocês também já notaram que eu estou sempre a clicar aqui e fechar e depois abrir, clicar e fechar. Eu vou explicar agora como devemos configurar
devidamente esta janela de propriedade e alocar ela aqui neste canto, tá ok? Fazendo, né, ou seja, facilitando a mobilidade aqui nesta palheta. Para configurarmos, nós temos aqui o nome da barra, Layer Property Manager. Vamos clicar com o lado direito do mouse e depois clicar em Anchor Left, que é posicionar a barra aqui à esquerda, ou Anchor Right, posicionar a barra aqui à direita. Vamos clicar aqui em esquerda, Anchor Left, ela vem logo aqui na esquerda, tá ok? Ela ficou uma coisinha assim pequena, é este ícone lá pequeno. Ficou representado como um ícone porque estou aqui fora, venho aqui nesta barra, vou dar um clique com o lado direito do mouse, ele está ícone porque tem esta opção de ícone ativado. Se eu ativar texto only, ele me dá toda esta barra, né? Vou clicar fora e terei toda esta barra, tá? Vou lá novamente e vou deixar ícone only, apenas o ícone ou apenas o texto. Vou deixar apenas o ícone, ok? Tenho lá o ícone. A seguir, para que a barra, sempre que posicionarmos aqui o cursor, ela fica ocultada, vou lá novamente, agora não nesta barra aqui, mas sim nesta outra mais escura, um clique com o lado direito do mouse, devemos ativar esta opção, Auto Hide, que é ocultar a barra de forma automática. Isto é, sempre que eu posicionar aqui o cursor com um clique, ela vai me ocultar a barra. Indo para a prática, neste desenho, tá ok? Eu já criei os meus layers, tenho os layers aqui todo criado e tenho aqui o meu projeto. Já não vou estar a abrir aqui, é só posicionar aqui o cursor, ela vai abrir automaticamente. Então, se eu quisesse imprimir a planta deste projeto sem o mobiliário, o que é que eu faria? Eu iria para os layers, tá? Os meus layers aqui, e clicava, localizava qual é o layer que representa o mobiliário. Nesse caso, é só procurar aqui por M, letra M, vou por M no teclado, já estou nos layers ligado a tudo que é M, mobiliário, tá aqui tem o mobiliário. Basta clicar aqui em On, tá, na lâmpada, ou em Freeze, eu congelo ou vou ocultar os meus layers. Vou clicar aqui em Freeze, que é congelar. Venho para cá, tá? Eu tenho aqui a planta limpa, sem o mobiliário, só com os textos, os vãos, né, as portas e janelas e aqui a escada. Se eu não quisesse a escada também, pretendo imprimir sem a escada, volto aqui nos layers, tenho aqui já o layer escada. Não será possível ativar porque o layer, ou não será possível congelar porque o layer que eu tenho aqui ativado. Então ativo um layer qualquer, vou ativar o layer 0 com 2 cliques em estado. Agora vou para a escada, tenho aqui, posso clicar na lâmpada, ok? Em off, nesse caso off, que é desligar. Dou um clique na lâmpada, vou para o meu projeto, já não tenho aqui a escada. Então, a grande vantagem do layer é que aumenta a produtividade do nosso trabalho, né? Dinamiza a criação ou a organização do nosso projeto e não só, tá? Facilita também trabalhar em projetos sobrepostos. Por exemplo, se eu quisesse fazer aqui nesta planta a instalação elétrica, a instalação de rede, no caso água, gás, entre outros, eu poderia muito bem fazer por cima desta planta, tá ok? Seria muito simples. O que é que eu tinha aqui antes que fazer? É identificar o layer daqui da parede, o hatch e aqui os vãos, né? O que é que eu faria? Aqui na aba de layer, já sei que parede eu usei como layer muros, tá aqui muros. O que é que eu faria? Eu bloqueava aqui, clicava no cadeado e depois vou em hatch, tá ok? Ashura, H, Ashura, vou bloquear também.
Vindo para cá, por mais que eu selecionasse a minha planta e tentar deletar, ela não apagava, tá ok? Por quê? Porque eu tenho os layers da parede e da achura, eu tenho os layers bloqueados, ok? Acidentalmente, se eu selecionar, tentar apagar, não será possível. Quer dizer que eu já posso desenhar em sobreposição, ou seja, desenhar por cima da minha planta, tá? Por cima desta planta, e quando eu tiver que selecionar o objeto que eu desenhei por cima e mover, ele só me vai mover o objeto, tá ok? Este objeto que eu selecionei, excepto a planta, porque a planta está bloqueada. Depois de tudo, nós podemos descongelar os layers todos, um por um, né? Se eu quisesse de forma particular, posso clicar aqui, descongelando um por um, desbloqueando um de cada, tá? Posso fazer isso, ou aqui nesta opção Whole User Layer, os layers todos que estão a ser utilizados, clico com o lado direito, tenho a opção de visibilidade, né? Em visibilidade eu tenho On e Off, que é este menu On, tenho Towered e Frozen, que é este menu, tá ok? Posso, se eu tiver todos congelados, clico aqui em Towered, que é descongelar. Se eu quisesse congelar todos, clicava aqui em Frozen, tá ok? Quisesse bloquear, dava aqui um Off, desbloquear, On. E tenho aqui Lock, que é o cadeado. Lock, né? Que é bloquear, e Unlocker, desbloquear, tá ok? Recomendo também muito cuidado com esses dois menus, o menu Plot e o menu New Viewport, porque se vocês clicarem em uma dessas opções, na impressora aqui ou congelar aqui, no ato da impressão, no ato da viewport, lá no layout, o vosso trabalho não será visível. Então muito, mas muito cuidado com esses dois últimos menus, tá ok? Em Line Weight, conforme vocês podem ver, tenho aqui esta linha com espessura 30, aqui 0,50, tá ok? Aqui 0,60. Se vocês quisessem alterar, basta clicar por cima da espessura, tá? Por cima aqui do tipo de linha, tá ok? Ou da espessura da linha, dê um clique, ele já vai abrir esta caixa e é só selecionar a espessura, no caso 1, e dar um ok, tá? Ela altera automaticamente. Aqui as linhas são quase todas contínuas. Eu aqui tenho Hidden, que é linha tracejada. Se vocês quisessem, por exemplo, vou especificar aqui este tipo de linha. Se vocês quisessem que esta linha fosse zigue-zague, eu dou um clique por cima da palavra Continuous, será aberto esta janela, vou em Load, depois procuro a linha zigue-zague, que é a última, zigue-zague, seleciono, tá ok? Dou um ok, ela está aqui por baixo, volto a selecionar aqui e dou um ok. Agora tenho aqui a minha linha zigue-zague, que já não é contínuo. Assim como a cor, basta clicar por cima da cor, tá? Dou um clique, ele vai abrir a caixa de propriedade das cores, especifico, por exemplo, vermelho, dou um ok. Feito todas essas configurações, eu posso trabalhar normalmente, tá ok? Posso trabalhar normalmente. Então, meus caros, espero que vocês tenham espero que vocês coloquem tudo isto em prática. É muito, mas muito ideal trabalhar com camadas, trabalhar com layers, porque ajuda muito na produtividade da criação de um projeto. Então, se tu és novo no canal, gostaste da videoaula, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, tá ok? Não fique só para ti este conhecimento, tá? Qualquer dúvida, não se esqueçam, deixem no comentário. Despeço-me com o intuito de voltar num próximo tutorial, porque todas as semanas nós temos vídeos muito, mas muito interessantes. Fui!